Hello! Seja muito bem-vinda a mais um episódio no Produtividade Sem Neura e hoje vamos falar sobre trabalho inteligente versus trabalho esforçado. Eu tenho certeza que você já me ouviu falando sobre isso, se você me acompanha há algum tempo, porque é uma coisa que eu vivo na prática e estou constantemente me relembrando. Então, esse é o tema de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Marcela Mastra, eu sou psicóloga, empresária e mentora de outras empreendedoras também. Então, se você quer aprender mais sobre produtividade, sobre saúde mental e sobre gestão eficiente, fica por aqui, você vai ser muito bem-vindo. Então, vamos lá. Falando sobre o que é, afinal, essa tal de trabalho inteligente versus trabalho esforçado. A real é que a gente vê, principalmente quem é mais velho, né? Então, de gerações. Qual que é? Não lembro já qual que é a outra geração antes dos millennials. Mas vai, dos nossos pais, dos nossos avós, eles estão acostumados com o quê? Senta a bunda na cadeira, você vai trabalhar das 8 às 6 e quando chega em casa trabalha mais um pouco e você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar. E foi isso que fez com que eles conquistassem a vida diferente daquilo que eles receberam, né, da criação deles. Então, muitas das oportunidades que nós temos hoje, inclusive como filhos e netos, veio muito desse trabalho mega esforçado. Falando da minha avó, a minha avó, ela foi servidora pública, foi professora e diretora de escola pública, e ela trabalhava em duas escolas diferentes. Então, ela saía de casa, sei lá, às 7 da manhã para chegar às 8 numa escola e trabalhava até tarde. Ela voltava, saía de lá de um lugar super, super longe da casa dela, saía de lá 11 da noite, mais ou menos. Chegava em casa meia-noite para no dia seguinte fazer esse corre. E a verdade é que hoje muitas das coisas que eu tenho de privilégio, inclusive, vem por conta da criação da minha avó, vem por muito do quanto minha avó conseguia ajudar a minha mãe, eu, a minha irmã, enfim. Então, a verdade é que esse trabalho esforçado levou ela muito mais longe do que ela um dia imaginou chegar, muito mais longe do que a mãe dela um dia chegou. E a verdade é que o trabalho esforçado é bom? Claro, com certeza. Eu acredito muito que o trabalho dignifica o homem, isso vem um pouco da minha filosofia de vida, um pouco dos princípios e valores que eu acredito na minha vida, mas eu acho que a gente também tem uma extrapolação aí, porque a gente não entende o que de fato isso quer dizer para nós. E aí a gente acaba simplesmente se atolando de trabalho, se atolando de fazer um ativismo, e hoje eu acho que as pessoas, elas ficam muito preguiçosas mesmo, simplesmente com as nossas facilidades, né? Então, o que a gente tem hoje de inteligência artificial, ChatGPT, comodidades mesmo, tecnologia no geral, que vem para facilitar a nossa vida. Então, hoje eu trabalhar da minha casa, do conforto da minha casa, por exemplo, e ter um estilo de vida bacana, eu poder acordar num horário bacana, poder me exercitar, e aí eu pauso pro almoço, enfim. Então, essas coisas são quase que vistas de uma forma. Você não tá trabalhando direito, você tá em casa, sabe? Você não tá se esforçando tanto, então tem alguma coisa estranha. Então, acho que por muito tempo a gente ficou ainda incutido com isso na cabeça, de que eu preciso fazer, fazer, fazer. E hoje, trabalhando com o digital e trabalhando, empreendendo, assim, por dizer, nem só com o digital, a gente começa a ressignificar muitas coisas. Então, a verdade é que hoje eu não acredito em um trabalho esforçado sem um trabalho inteligente. Porque foi um trabalho esforçado e muito esforçado, e somente esforçado, que quase me levou para a beira de um burnout, que quase me afastou de coisas que eram tão importantes para mim. Então, aqui eu não acho que a gente tem equilíbrio nas coisas, inclusive tem episódios que eu falo mais sobre isso, o tal da tirania do equilíbrio, recomendo você escutar. Mas aqui é um
contraponto de não adianta você só se esforçar se você não estiver usando a sua mente primeiro, se você não estiver fazendo algo que é eficaz. Então a gente não vai falar só sobre fazer, mas como fazer e fazer de uma forma mais assertiva, de uma forma mais eficiente, porque isso vai reduzir o esforço e vai maximizar o nosso resultado, vai maximizar o que a gente quer de verdade, que é ali o porquê nós fazemos o que nós fazemos. Então, eu vou repetir mais uma vez. Uma agenda lotada não significa uma agenda produtiva. Se você está lotada de reuniões do início ao fim do dia, trabalhando até tarde todos os dias, e não é simplesmente uma temporada, um período, será que você está fazendo o que você realmente deveria estar fazendo? Será que você realmente está trazendo um trabalho inteligente? E eu vim de uma empresa, eu trabalhei numa empresa, uma multinacional alemã, por alguns anos da minha vida, e eu gostava muito que um dos valores lá dentro era brain over muscle, ou seja, nós usamos o nosso cérebro antes de ficar usando o nosso muque, a nossa força, né, antes de usar o nosso braço, ou seja, nós pensamos antes de fazer. Nós vamos pelo caminho mais eficiente, mais curto e mais assertivo, do que simplesmente ficar dando voltas e voltas e ficar fazendo gambiarra, sabe? A tal da gambiarra. Então eu vou na gambiarra. Ao invés de você dar um passo para trás, deixa eu ver um tutorial, deixa eu aprender aqui como faz, e aí eu vou conseguir fazer não só essa vez, talvez eu demore um pouco mais nessa primeira vez, mas as próximas, pronto, eu consigo automatizar. Nas próximas eu consigo fazer de uma forma muito mais ágil, ao invés de eu sempre ficar ali na tal da gambiarra. Então eu acho isso fantástico e é uma coisa que eu levo para a vida inteira e que eu adotei como valor não só na minha empresa, mas na minha vida pessoal mesmo. Então vamos lá, eu quero trazer estratégias práticas para você utilizar na sua vida, como você trazer menos esforço e mais inteligência para o seu processo. Então, uma coisa que eu faço muito é automatizar tudo o que eu posso. Então, desde você automatizar a gestão das suas redes sociais, tem algumas ferramentas que podem fazer isso. Eu utilizo muito o ManyChat para automatizar vários tipos de mensagens lá, várias configurações importantes. Quando a pessoa comenta uma coisa, ela recebe outra coisa, né? Então, tudo que eu posso pensar de como eu vou automatizar isso, seja uma tarefa, seja um pagamento, seja um invite ali recorrente, eu tô sempre pensando nisso. E eu tô sempre pensando também o que demanda mais de um software e que vai me demandar menos do meu tempo. Então, se eu tiver que gastar um pouco mais de tempo na primeira vez, mas que isso vai diminuir nas próximas vezes drasticamente, eu sempre vou optar por isso. Eu sempre vou priorizar isso no máximo possível, porque a nossa tendência é menos esforço agora e esse esforço ele vai continuando e às vezes até acaba se esforçando muito mais do que se a gente tivesse parado para fazer uma vez bem feito, aprender o negócio, configurar de uma forma correta, a gente não teria que ficar passando por isso. Então, modelos de respostas automáticas, seja em relação a gerenciamento de e-mails, a mensagens padrões, então eu tô sempre pensando o que eu posso automatizar na minha vida, na minha casa, dentro da minha família. Então, isso é uma constante aqui dentro e que eu quero que você também comece a pensar quais coisas você pode automatizar. Às vezes você não sabe como que você vai automatizar isso, nem se tem uma ferramenta específica para isso, mas você pode descobrir, você pode jogar no Google, você pode perguntar para as pessoas como que você automatiza isso, como que você configura uma vez e não precisa mais fazer. Tem muita gente que gasta tempo fazendo artes super complexas. Às vezes tem tantos softwares de inteligência artificial, hoje em dia até o Canva mesmo tá com essa inteligência artificial de você falar o que você quer e eles geram ali uma imagem, eles geram ali um e-book pronto. Gente, eu acho isso fantástico. Se eu não me engano, é o aplicativo Gama App. Você coloca ali o texto que você quer exatamente e ele transforma isso para você. Então, hoje em dia a gente tem essas facilidades. E se você não está utilizando isso hoje, eu considero que é um desperdício de tempo. É um grande desperdício do seu tempo. Um outro princípio quando a gente fala sobre trabalho inteligente versus trabalho esforçado é a gente entender que nós temos uma limitação cognitiva. Então, tem um momento que eu tenho
um prazo apertado e eu preciso entregar algo que demanda mais cognitivamente de mim, que eu preciso ali gerar ideia, eu preciso revisar um texto grande, enfim, formatar alguma coisa, e tem um momento que dá uma pifada, sabe? E a nossa tendência é a gente ficar ali na frente do computador, simplesmente, vou insistir, vou insistir, vou insistir, ou até a gente começa a pegar o celular e ir para as redes sociais e ficar só rodando feed, enquanto a gente acha que estamos descansando, só que a gente está só gerando mais sobrecarga mental, mais sobrecarga mental. Então, uma coisa que eu confesso que não é sempre que eu faço, porque quando eu vejo já estou no piloto automático, tentando ir para a caixinha do nada, e sendo muito pouco produtivo nesse descanso, é simplesmente sai, dá um zoom out mesmo, vai pra trás, sai daquele ambiente por 5 minutos que seja, 10 minutos. Então, se você pode ir respirar um ar puro lá fora, se você pode se alongar, se você pode lavar louça, sabe? Se você pode simplesmente usar uma parte do seu cérebro que você não tá ativamente pensando, que você não tá ativamente ali se esforçando para algo, pronto, isso traz tanto alívio, traz tanto refrigério mesmo, dá tipo um reboot ali mental, e isso é muito legal. Quando eu tenho aí blocos de reuniões, coisas que demandam mais de mim, eu tento sempre fazer essas pausas mais atentas, sabe? Porque depois eu volto muito mais ágil ali no pensamento e eu gasto muito menos tempo com aquilo. Então, um exemplo que aconteceu nessa semana, eu demorei pra fazer um roteiro que eu tinha que gravar algumas aulas e eu tava fazendo esse roteiro e isso demanda mais de mim. E aí eu fui deixando. O que eu fiz? Eu peguei e levei o computador pra cama comigo. Já estava tarde, eu já estava muito cansada. Eu peguei, olhei pro computador, eu olhei para aquilo, olhei pro meu marido e falei assim, cara, eu não vou fazer isso agora, porque simplesmente vai ser totalmente improdutivo. Eu vou ficar mais cansada, vou acordar mais cansada no dia seguinte. E se amanhã eu acordo um pouco mais cedo, eu consigo simplesmente gastar um tempo nisso, em 30 minutos eu mato o que eu preciso fazer. Então pronto, foi o que eu fiz e foi muito melhor. Esteja sempre pensando nesse descanso ativo e nessas pausas programadas para que você não simplesmente fique ali só acelerando. A gente precisa acelerar, a gente precisa frear, a gente precisa acelerar, a gente precisa frear. Então, um carro manual, né? Hoje em dia as pessoas, muita gente já nem usa mais carro manual, mas um carro manual, ele tem, vou me arriscar a falar aqui, 4 marchas? Quinta marcha. Acho que tem 5 marchas. Faz tempo que eu não uso um carro manual, tá? Vide, né? Mas, se eu não me engano, tem 5 marchas. Então, a primeira é aquela que, tipo, você precisa arrancar o carro, que você precisa ir com força. Já a última marcha, ela é muito mais suave. É quando você tá ali voando, assim, simplesmente na estrada. Então, presta atenção nisso. Nós precisamos entender que nós vamos andar nessas 5 marchas diferentes. Então, não dá simplesmente para você andar ali na máxima potência o tempo todo, porque você vai estragar o motor do seu carro, você vai estragar simplesmente o seu veículo para você chegar ao seu destino final. Então fica aqui esse insight para você. Uma outra coisa que eu penso muito quando eu saio, quando eu tô imaginando sobre um trabalho inteligente versus um trabalho esforçado, eu volto sempre para o que só eu posso fazer, o que só eu, Marcela, dentro do meu negócio, dentro da minha casa, posso fazer. Então, é quase como se você separasse ali as suas frentes, as suas personas, digamos assim. Então, eu sou a Marcela empresária, e isso se desdobra em várias funções diferentes. Eu sou a Marcela esposa, eu sou a Marcela dona de casa, eu sou a Marcela estudante. Então, você vai separando ali cada um dos seus papéis, e dentro desses papéis, você destrincha ainda mais. Então, dentro desses papéis, quais são as minhas funções de fato, quais são as minhas atividades de fato. E aí você vai entendendo o que eu realmente preciso fazer e neste momento da minha vida, né, nessa circunstância, o que é essencial e que eu talvez estou delegando para uma outra pessoa e eu que tinha que estar fazendo isso, ou talvez eu nem esteja mexendo muito nesse critério aqui.
E o que eu posso delegar para uma outra pessoa, o que eu posso automatizar, a gente já falou disso, né, colocar um software, mas às vezes vai ser ter alguém para fazer a sua comida, vai ser alguém para te ajudar com a limpeza de casa, ou com a manutenção de algo, vai ser alguém para te ajudar ali com a sua agenda. Então, independente do que for, você pode pensar o que só você pode fazer e o que você pode delegar para outras pessoas, ou o que você vai deixar simplesmente, olha, nesse momento eu não vou focar nisso, porque quando terminar isso aqui que é mais importante nesse momento, aí sim eu vou para essa segunda coisa, que aí ela se torna uma prioridade secundária nesse momento. E para finalizarmos, eu vou trazer 2 técnicas de priorização que vai te ajudar a você fazer essas escolhas para que você possa focar naquilo que vai ser mais inteligente para os seus resultados. Então, a primeira delas é a matriz de custo-benefício. Você vai simplesmente entender o que vai te demandar mais esforço e o que vai agregar maior valor, o que vai trazer mais benefício para aquilo que você tem como objetivo. Então, é quase como se você fizesse uma matriz mesmo, né? Então, o eixo X e o eixo Y verticalmente, e você vai do zero, então seria menos esforço até mais esforço e menos valor, né, menos benefício e até muito benefício, muito valor agregado àquilo. Então você vai separando em 4 quadrantes para você entender. E você coloca, então, o que demanda muito esforço e, aliás, o que demanda pouco esforço, mas muito valor ali. Então, essas com certeza vão ser as coisas que você vai focar primeiramente. O que demanda muito esforço, mas que demanda muito baixo de valor. Ah, vai ser bom, seria legal se fizesse, mas assim, não é realmente o que vai mudar ali o meu negócio, não é o que vai, de fato, fazer muita diferença. Então, isso aqui você já esquece, já risca, tira do seu ponto de vista. E aí você vai estar sempre focando menos esforço e mais resultado. Talvez envolva um pouco mais de esforço, mas se isso for trazer muito resultado para você também, então, pô, é uma coisa para você focar. E a segunda técnica que eu gosto bastante, que é o método ABCDE. Então, essa técnica é basicamente tarefas A são coisas que você deve fazer, tarefas B são coisas que você deveria fazer, tarefas C são coisas agradáveis de fazer. Ah, então seria bom se eu fizesse isso, mas tudo bem se eu não fizesse. Tarefas D são tarefas que você deveria delegar para alguém fazer, então é importante, mas que outra pessoa faça isso. E tarefas E são tarefas que você deveria simplesmente eliminar do seu prato, eliminar do seu campo de vista. Então, pensando assim, A, B, C, D, E, como que você pode focar nessas A e B, principalmente? Na C, se sobrar um tempo, você faz. Na D, você com certeza vai passar para alguém fazer. E na E, você já elimina, já tira do seu prato. Então, quando você começa a sua semana, começa um planejamento até de trimestral ou no ano, eu gosto muito de ir quebrando, assim, em macro, do mais macro possível a micro, até a gente pensar no dia e pensar ali na semana. Então, utilizar técnicas assim vão te ajudar a estar sempre focando num trabalho mais inteligente e menos esforçado, né? Então, é bom ter esforço? Com certeza, mas somente se tiver inteligência por trás. Então, eu espero que esse episódio ele tenha te trazido vários insights e principalmente conteúdo prático para você aplicar na sua vida. Então, se você gostou disso, já segue o podcast, já esteja inscrito no canal, recomenda para alguém, passa para um amigo. Eu vou amar que a gente passe essa mensagem mais adiante para que as pessoas elas estejam trabalhando de forma mais inteligente, mais eficaz e construindo aí uma produtividade sem neura. Eu te vejo semana que vem. Um beijo!